Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Eu estava no Instagram, como todos vocês aqui visitando o Instagram, durante a alta costura de Paris, quando eu me deparo com essa dupla. O Ronald eu já conhecia há um tempo, já namorava um pouco o trabalho dele, porque ele é um pioneiro no upcycling da alta costura, é a primeira marca circular a desfilar em Paris, no calendário oficial de alta costura. Então, a gente já seguia, ele já tinha essa vontade de trazê-lo para o Brasil. E quando eu vejo o desfile, foi em junho, Tainá? Foi em junho, em Paris, apareceu essa mulher maravilhosa, em parceria com o Ronald, fazendo os bordados das roupas do Ronald. E os bordados feitos em Paraty, que é uma cidade aqui do lado, gente, no nosso estado, que a gente conhece, eu pelo menos conheço desde pequena, a Nina hoje em dia mora lá, então tinha uma coisa muito familiar. Eu estou contando isso daqui para passar o meu nervoso de estar aqui. Então, estou tentando aqui ganhar um tempo para isso. Mas, enfim, eu vou começar pelo Ronald. Bom, a gente passou o dia ontem juntos e foi maravilhoso, porque, além deles serem essas pessoas maravilhosas na moda, eles são de uma alegria e de uma leveza que contagiou todo mundo ontem. A gente foi para o carnaval, tá, gente? Então, a gente se fantasiou, a gente sambou, a gente fez tudo que a gente tinha direito. Eu saí daqui desse museu às 3h e estou aqui de volta às 8h. Então, vamos lá, vamos começar. Ronald, eu vou começar com você. Em que ano você fundou a sua marca? 2014. I'd worked as a designer and creative director in the fashion industry internationally for 25 years, in luxury fashion in Paris, Milan, and New York. And I saw what was going on in the world and what's going on with fashion, and I wanted to do something for myself, something meaningful and something good, and something really to respect all the artisanship that is part of fashion. And I ended up doing couture, and I ended up becoming part of the Fédération de la Haute Couture, which are 30 brands in the world that have been selected to show at Paris Couture. My goal was to do beautiful clothes, first of all, and to do something very positive. Because I felt like today we've heard so many stories, but I've left actually quite sad when I went for lunch, because I thought so many people are trying so many things, but to change something in fashion, I think you have to do beautiful things, and you shouldn't talk too much, but do beautiful things. And that was my goal when I started my company 12 years ago, just to do beautiful things, to reach people under their skin. And in that way, I was hoping to change fashion. And 12 years later, I'm still here, so I've achieved something. And one of the biggest pleasures I had was working with Taina on this project, with the embroiderers, with the incredible embroideries from Paraty. And yeah, so that's why we're here together now. Muito bom. E a Tainá também, gente, tem uma história muito inspiradora e muito incrível, porque ela vai contar aqui para vocês, eu não posso contar a sua história. Você tem que contar, você já me contou ontem, é muito linda. Conta para essas pessoas que estão aqui, que talvez não te conheçam. É uma pena porque a Erika falou para mim, quando eu chamei ela, você vai mediar o painel da Tainá e do Ronald. Ela falou, eu conheço a Tainá desde que ela começou a desfilar em São Paulo. E eu acompanhei a carreira dela toda. Então, eu achei incrível isso. Ela ter te acompanhado, e uma pena ela não estar aqui hoje. Conta pra gente como é que você nasceu em Paraty, cresceu em Paraty, e hoje você está no lugar onde você está hoje, né?
Sou de Paraty, Rio de Janeiro, a cidade mais linda do Brasil, na minha opinião. Caiçara, filha da terra, sempre, enfim, cresci, nasci, vivi a vida inteira lá, trabalhei como conselheira tutelar, trabalhei na Guarda Municipal, trabalhei na Casa Abrigo, enfim, sempre envolvida dentro dos conselhos da comunidade, tudo, e aí surgiu o concurso de Miss América, os amigos da Guarda falaram, vai que a gente vota em você, e aí eu fui. E a partir desse concurso, enfim, eu comecei a modelar. Então, passei a acreditar nessa possibilidade quando aconteceu o Paraty Eco Festival. E eu falei, não, dá para fazer, dá para ir. O meu primeiro desfile na São Paulo Fashion Week foi dentro de uma penitenciária, no primeiro desfile do projeto Ponto Firme. E aí, dali em diante, eu decolei, fui parar em Paris. Quando eu estou em Paris, o primeiro contrato que eu assino é Hermès, não sabia nem o que era, passei por Hermès, passei por Dior, Givenchy, Alaïa, The Row e muitas grandes marcas. E fiquei muitos anos trabalhando, quase um ano inteiro trabalhando com a Armani, diretamente com ele, com o time dele em Milão, como modelo de fitting. E foi aí que me deu esse start de falar, gente, isso aqui, esse bordado, a gente tem lá na minha cidade, entendeu? É muito bem feito lá também. E foi aí que eu tive esse link de entender o quão luxuoso é o trabalho manual, o quão luxuoso é as manualidades que a gente tem aqui no Brasil, não só em Paraty, mas em várias outras regiões, e que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não vê isso como uma arte, como um luxo, a gente está sempre olhando como um artesanato barateado, enfim, todo mundo... Eu nunca vi aqui no Brasil alguém comprar artesanato sem pedir desconto, mas também, quando entra numa Chanel, ninguém pede desconto, então isso, para mim, ficava meio confuso. Né? E pelo fato de ser formada, sou assistente social por formação, neuropsicopedagoga, então eu estar nesse universo fashion, eu me sentia um pouco fútil, sabe? Mas ao mesmo tempo falava, vamos entender como ser útil nessa história toda. Foi aí que durante a pandemia eu fiz um projeto que chama Paraty Tem Guarani, que foi, enfim, para preservar as aldeias dentro das suas áreas, por questão mesmo do vírus, enfim. Então, a gente conseguiu manter 3 aldeias nas suas áreas, com tudo necessário para eles. E aí eu comecei a pensar, e os artesãos? Né? Porque Paraty, as pessoas vivem do turismo, e tudo gera em torno do turismo. Então, quando tem o Covid, todo mundo fica desempregado, todo mundo fica numa situação muito complicada. E aí eu comecei a contactar aquelas bordadeiras que eu já conhecia, que é a professora, que é a vizinha, que é a amiga. Né? Eu fui mãe na adolescência, eu fui mãe com 16 anos, e o bordado foi quem me abraçou. Porque quando você tem uma gravidez na adolescência, você acaba tendo essa solidão, né? E o bordado ele me abraçou como terapia. E aí foi só na pandemia que eu fui relembrar, assim como você, o quanto a manualidade, às vezes, nos abraça. E aí comecei a entrar em contato com todas as bordadeiras de Paraty, e foi muito orgânico. A Tainá Caiçara não foi algo que eu falei, vou abrir uma marca, sabe? Foi, vamos fazer manda as camisas de linho, vamos bordar aí. Vamos bordar o quê? Vamos bordar ciranda, vamos bordar a pesca do camarão, vamos bordar, enfim, a dança das fitas, vamos bordar o que a gente vê, o que a gente gosta, e cada uma foi escolhendo e entendendo o que gostava de bordar. Paraty já é um lugar que o bordado ele é presente, ele sempre foi presente, mas estava se perdendo para a nova geração, justamente, né, por essa, enfim, por falta de reconhecimento como arte, falta de reconhecimento financeiro, né, visual, enfim, e eu entendendo que na Europa eu poderia encontrar isso, que lá, quando você fala que algo é artesanal, algo é feito à mão, tem uma técnica, tem uma ancestralidade ali por trás, as pessoas se encantam e não discutem o preço, a gente fala de valor, né, o que é completamente diferente. Então, foi assim que a Tainá Caiçara surgiu. Fazendo um bordado aqui, outro ali, eu utilizando, né, em Paris, o fato de ter passado por essa ascensão social muito rápida, eu também consegui ter acesso a lugares, a pessoas
que eu gostaria que outras meninas, outras mulheres da minha cidade também tivessem. Então, foi assim que surgiu a Tainá Caiçara. Fazem agora quase 6 anos. São 6 anos trabalhando apenas com 100% linho. Tudo que é colorido é pintado à mão também por artistas de Paraty. Depois da pintura vem o bordado, depois o bordado é encaminhado lá para fora. Hoje a única loja que tem no mundo, fica dentro do hotel mais luxuoso de toda a Europa, que é o Hotel do Cap Edenhock, e lá é o momento que eu encontro o público que entende o valor. Então, as bordadeiras, elas bordam, mas não sou eu que coloco valor no trabalho delas. Elas são as artistas, eu coloco valor na minha peça, e o meu cliente lá na frente, que é o cliente luxuoso do AAA, né, ele vai entender e ele vai consumir. E foi através desse entendimento, de entender essa ponte entre comunidade, trabalho manual e o mercado de luxo lá fora, que eu encontrei essa pessoa maravilhosa, que é o Ronaldo van der Kemp, que eu sempre fui fã, né, que foi através de um desfile dele que a gente se conheceu, que eu fui atender o desfile, depois eu queria comprar as peças, queria tocar, queria saber. E ele se abriu nesse nosso encontro para fazer os pássaros voarem, né, na alta costura francesa. Então, o desfile foi uma coisa maravilhosa, porque é um posicionamento que o Ronaldo já faz há muito tempo dentro da alta costura, que é o maior nível de luxo mundial dentro da moda. Ele está no calendário oficial, mostrando que o upcycling também é luxo. Que o luxo é a manualidade, o luxo é o designer, a ideia, é o trabalho em si. E eu poder unir, né, os pássaros e unir, enfim, outros tipos de bordado, que é essa técnica que eu estou usando, que é a pintura de agulha, nas peças dele, foi incrível. E olha só onde me trouxe aqui do lado da imagem. As peças dele estão aqui, tá, gente? Quem chegou agora, essas 4 peças aqui, começando aqui do palco até ali, são as peças sobre as quais a Tainá está aqui descrevendo. Eu convido todos vocês a olharem ali depois mais de perto. Tem alguns objetos mesmo aplicados, né? Pássaros bordados à mão, maravilhosos. O segundo ali, eu tenho os vários peixes que vieram de vários, enfim, lugares, várias bordadeiras diferentes. Ali é o vestido da Pororoca e representa essa união entre a gente aqui. O azul é. Então, assim, acho interessante, curioso, que a gente está falando aqui de um mercado que, para a gente aqui no Brasil, é um mercado inacessível e inatingível, muitas vezes, né? A gente não tem nenhum representante, gente, se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige, a gente não tem nenhum representante brasileiro na alta costura. Aonde você está, ou tem? I think the interesting part about haute couture is that it reaches the whole world. It's for a very limited audience, but everybody can see it. And I think it's an inspiration for the whole fashion world and for the whole world. You can make people dream, and that's the strength of couture. So what I'm trying to do is like give a positive message and show the beauty. Well, here I show the beauty of Brazil, I hope. There's the rainforest, there's the Amazon River, for example. And what's more important than keep those 2 things alive, you know, if we want to have this world for a long time. And I think by showing this in haute couture, like people look at it and they think like, wow, what a beautiful dress. And then the story starts to come alive. We can talk about sustainability for days. We've done it already. But we can also show something and try to reach people with an image, with a beautiful girl wearing a beautiful dress. And all of a sudden, people start to realize, okay, there's something more than just this dress. You know, the way I dress celebrities, if I dress Celine Dion in an outfit, then she doesn't even care that it's made whatever way. She just loves the outfit. But when she wears it, it reaches a big audience. And this is what we're trying to do. And with this project, I think, hopefully we bring attention to the beauty of Brazil and Brazil's nature and of its people and of its generosity of its people, the warmth, the craftsmanship,
I think this is what fashion is, and this is the positive side of fashion, and I think it's so important to remember that, because that's the only way we can change the world. We know that everything's wrong. We all know it, and I hope everybody's aware of it. But if you're aware of it, you're already one step ahead. And I think by showing something beautiful, people will change, and this is, I think, our common belief. Eu concordo completamente, porque a forma que o Ronaldo fala, as pessoas que consomem o alto luxo, elas realmente não estão interessadas nos discursos. Não estão interessadas nos discursos. Então, para a gente conseguir atingir essas pessoas, primeiro a gente vai trabalhar com a qualidade do produto, com respeito a todo mundo que está ali participando, fazendo parte. E aí sim, depois que a pessoa tem o produto na mão, ela entende, ela vê a beleza, ela vê, enfim, aí ela se interessa pelo produto. Quando ela se interessa, ela compra, e aí a gente pode contar a história. E aí tudo faz sentido, e aí ela se torna realmente uma cliente e quer fazer parte. Eu acho que também a gente entender a forma que a gente quer abordar o nosso cliente, o nosso público-alvo, para que ele participe desse tipo de conversa, desse tipo de pensamento, para que ele se interesse pelo menos em escutar, porque eles não estão interessados em escutar. E são essas pessoas que são grandes consumidoras. E quando eu falo consumidoras, são milhões por semana, gastos, e como você tinha me falado antes, a cada semana tem uma tendência para você correr atrás. Né? Tem aquela coisa, e está todo mundo nesse movimento. Então, quando a gente chega com um discurso de vamos pensar na sustentabilidade, vamos pensar de onde vem, como são as pessoas... Eles não querem escutar, eles viram as costas e as portas são fechadas. Então, eu acho que a gente pensar primeiro no produto que a gente quer oferecer, como qualidade, como história, como tudo, e aí a gente consegue se conectar e fazer isso girar. Porque o artesanato, gente, o feito à mão, né, tem aquela coisa da sazonalidade. Né? Então, você faz aquele monte, aquela coleção maravilhosa, as bordadeiras estão ali 6 meses trabalhando loucamente. Tá, mas você tem que vender isso. Se você não vender isso, as bordadeiras não vão trabalhar nos próximos 6 meses. E para você vender isso, você tem que atingir o seu cliente. E o seu cliente não quer saber do seu discurso, infelizmente. Mas é a verdade. Os europeus são muito mais abertos a isso do que no Brasil, mas, mesmo assim, a questão é produto. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado durante muito tempo dentro dessas grandes maisons, com esses estilistas, para entender a questão da qualidade do produto, é o que me deu esse clique. Sabe? Porque não adianta a gente produzir, querer seguir todas as tendências. Se o seu produto não entrega, ele vai virar mais um lixo. Sabe? É da gente realmente entender, vamos fazer o artesanal, mas vamos pensar no artesanal de qualidade, com formação, com profissionalismo. Durante esses 6 anos, agora eu estou com um grupo de 35 bordadeiras, mas já teve, e vai para cima e vai para baixo, uma que entra, uma que sai, uma que dá um problema, outra que não dá, e eu tive que ir entendendo, até mesmo porque minha formação de serviço social, e fazê-las entenderem, não é caridade. É trabalho digno, você vai ser paga dignamente, muito bem paga, do mesmo valor que uma artesã dentro de um ateliê em Paris vai receber por a hora do bordado, é a sua hora do bordado. Mas a qualidade que elas entregam é também a qualidade que eu quero. Então, hoje, pelo fato de eu conseguir atingir esses clientes e conseguir colocar valor, todos os tipos de valores no meu produto, eu consigo dar esse feedback, né, para a Caiçara, que é de onde que são as pessoas como eu que vieram de Paraty. Então, hoje em dia, a gente tem curso de bordado completamente gratuito. A Casa da Cultura abriu as portas para mim, para eu profissionalizar essas pessoas, para elas entenderem que o artesanato pode ser, sim, o luxo, mas ele tem que ter a entrega do luxo. Não pode ser simplesmente fiz e tá bom. Você colocar para as pessoas entenderem o tocar na peça, a qualidade da linha, o que ela está fazendo, a finalização,
enfim, do avesso, e tudo isso entra dentro dessa roda. E tem uma outra coisa, que é entendê-la, fazer essas pessoas, as bordadeiras entender e tirar os seus MEIs e recolher os seus impostos e saber fazer a entrega no dia correto, sabe? Então, é uma máquina, né, que tem que girar, que todo mundo tem que ser valorizado. Então, assim, você vai perguntar quem são as bordadeiras. Vai entrar lá na página da Tainá Caiçara, você vai ver todas elas, com a arroba de todas elas, pode entrar em contato. Cada uma, vocês façam seus pedidos para elas também, fiquem à vontade. Eu quero que as pessoas ali em Paraty virem também concorrentes, entendam que pode sim ter a Tainá Caiçara, a Marcela, a Paula, a Ana, a Luísa, a Júlia. Todo mundo pode estar trabalhando junto. Mas a gente, para se tornar uma concorrência legal, para uma puxar a outra, para a gente fazer um trabalho bacana, a gente tem que pensar na beleza e na qualidade, porque só o discurso não vende. Não, isso é totalmente verdade, e a gente se confronta muito com essa realidade aqui, né? Porque o primeiro impulso da compra ainda é a estética, né? A ética, ela é um segundo momento daquele produto, mas é a estética. Ronald, eu queria saber se essa é a sua experiência também na sua marca, que é uma marca que é produzida na Holanda, né, com artesãos holandeses, ou eu estou enganada? Ou você produz em outros lugares também? Well, the word ethics, I think I use it because I think you have to know who you are as a human being, and if you know who you are, you behave that way. So it's for each one to decide. It's not for each one to tell everyone, you should behave like this or you should behave like that. Everybody has their own way, and there's a reason for everyone to be there. But I think you should just be aware of what you're doing in this world. And this is why I talk about ethics. What I want to do with my company is just reach people and reach people under their skin. I think it's so important for people to really feel it. And I think if you know who you are, you collect clothes around your personality. And this is what couture is about. When I had my first job in New York, I worked for Bill Blass, and he had clients as Nancy Reagan, Barbra Streisand, Jesse Norman, the opera singer, and they were all very different, very people with personalities, and they were really collectors of couture. They had the awareness, they had the culture, and they knew about clothes. And this way, they had a wardrobe. Now, if everybody in the world would create a wardrobe around their personality, then the whole world would be a more sustainable world in itself, because you collect clothes that fit to you. You're not going after, the latest thing. No, you buy something because it becomes part of you, part of your personality, and it underscores your personality as well, which I think is a very hot topic right now as well. So in this way, I think couture is a beautiful example. I think you should buy your clothes with awareness. Now, if you're a fashion consumer and you follow everything that Kim Kardashian buys, then I question it. I think right now the power of the influencer is so big, and I wish those influencers would use their power to do something good. And that's what I'm trying to do with my little influence that I have. I think that's what Taina is trying to do. I think everybody in their own right can do something good in this world. And that's my biggest message for today. I mean, I started my company thinking like, there's so much in this world, there's so many leftovers, and there's more and more leftovers because there's so much overproduction that I never want to buy anything new, but I want to make something new out of nothing new. So that's what I do. The harm is done, whether I have fur, like a crocodile skin, a beautiful cashmere, or a cheap American flag. I make something beautiful out of something that is already there, that maybe one of the big couture houses put aside because they thought the quality wasn't good enough or there was a little hole in it. But I use it for one
company, it's garbage. For me, it's a treasure. And I make something beautiful out of it. And my clients, they love it. And I hope I'm an inspiration for a lot of people. I know I'm an inspiration for a lot of young designers, because the world upcycling, when I started, didn't exist. And now, if you see, especially in Europe, if you see Paris Fashion Week, a lot of the designers are doing upcycling. In Amsterdam, it's even more so. And I'm very proud to say that, you know, I've sort of spearheaded that whole movement. And yeah, I don't have the answers, but I think if we all try to do something good and positive with a certain awareness, then with your own ethics, then the world will be a better place. Thank you. Muito bom. Muito bom te ouvir. E eu acho que tem uma grande mensagem aqui nesse palco hoje, que é a colaboração, né? Muitas pessoas vieram aqui antes falar de como a gente precisa estar junto, né? Como esse caminho é construído junto, né? Ninguém faz isso sozinho. E eu acho que a gente tem um exemplo aqui muito feliz de um encontro, né, entre uma brasileira e um holandês, né, um encontro inesperado, assim, e que levou vocês para lugares muito distantes de onde vocês estavam. Então, eu imagino que para a Tainá tenha sido muito importante esse encontro com você, e para você um encontro muito importante com a Tainá, que te trouxe para o Brasil, te trouxe para essa comunidade maravilhosa que é Paraty. E é uma felicidade muito grande te receber aqui hoje. E aí, assim, eu acho que para a gente fechar essa conversa, me conta um pouco o que é para você ter feito essa colaboração com ele, aonde isso te trouxe, e ele a mesma coisa em relação a você. Uma honra, um sonho, uma maravilha, uma positividade lá em cima, gente. Trabalhar com o Ronaldo... Ronaldo, gente. Ronald, é porque ele está aqui no Brasil. Não é Ronald, é Ronaldo. Para trabalhar com Ronaldo. É muito gostoso, porque é uma energia muito positiva, é sobre criar, é sobre fazer bonito, é sobre... Como ele falou, ele sabe muito bem quem ele é, e eu sei muito bem quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Então, eu acho que essa minha brasilidade que eu carrego traz essa alegria de trabalhar com o Ronaldo e vice-versa, a inspiração é mútua. E com o Ronaldo eu tenho aprendido tanto. E, inclusive, até o próximo desfile vou estar utilizando outros tecidos por influência e por caminhos que o Ronaldo tem aberto para mim lá na Europa. Eu acho que poder trazer pela primeira vez o bordado brasileiro, pintura de agulha, dentro de um calendário oficial de alta costura, que é algo que a gente, né, pelo menos para mim, de Paraty, sempre foi algo inatingível, impossível. Eu estou levando muitos sonhos comigo, sabe? E é uma responsabilidade enorme. Como eu falei, eu abri um curso para 20, eu tenho 200 pessoas inscritas, então eu tenho que abrir mais cursos. Isso é maravilhoso, Tainá. Nossa, é incrível. É um movimento que está acontecendo na cidade muito grande. Eu fiz, depois do desfile, terminou o desfile, já tinha exposição de outros grupos de bordadeira acontecendo. Tem uma nova geração chegando. Então, fazer essa ponte... estar ao lado do Ronaldo me dá esse peso, porque, infelizmente, o brasileiro só dá valor para o brasileiro depois que o brasileiro volta da Europa. Eu vi isso como modelo, eu vi isso como criadora, eu vejo isso como família, como amiga, sei lá, como a minha existência. É bem isso. Então, o Ronaldo, com a alta costura, me dá essa chancela de dizer: somos luxo, sim, sabe? Podemos estar lá, podemos colaborar. E ele colocou, no início da colaboração, eu achei que fosse algo muito pequeno, sabe? A gente combinou algumas peças e tal. E, no final, foi o que deu toda... Enfim, a inspiração para o resto da coleção e tal. Então, para mim, trabalhar com ele é um sonho. É um sonho realizado e é um sonho que eu estou podendo dividir com tantas outras bordadeiras. Mais um sonho, né, Tainá? Mais um. Olha que eu sou boa, já estou cheia. Eu sou boa de sonhar. Muito boa. E você, Ronaldo? Well, I learned to follow my intuition, and when I met Tainá and she asked me about this project, I immediately felt like, yes, I want to do this.
I mean, I've done quite a couple of collaborations. I've done many different things. And every time I feel like, the energy is right, I just go for it. I don't think, because I think we all think too much. I really follow my heart and follow my intuition. And this way, the most beautiful things come out. And the fact that I now am here, that I see this beautiful country, that I again realized how important this country is in terms of nature and in terms of keeping this world healthy, with the Amazon, with the rainforest and everything. It really brought me renewed attention to that, and I found it so important to also, bring that to Paris Couture. And so I'm very grateful that this happened, and let the intuition guide you. That's my other message. Não, muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Brasil. Essa fala muito inspiradora, ter conhecido a tua história, ter conhecido a história do Ronaldo. E estar aqui com vocês é sempre um prazer e uma alegria. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para essa dupla maravilhosa. Thank you.